Boa noite a todos. Agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Como já foi dito, um frio bem forte, mas aqui estamos, né? Para aquecer nossos corações, para buscar oportunidade de aprendizado, de reflexão, e que a gente possa receber aquilo que seja necessário do nosso merecimento. Então, o tema de hoje, grande passo, a base dele, né, o tema em si, é de uma mensagem que eu li no livro A Saúde da Alma, do Richard Simonetti, desse livro aqui. Mas ela me serviu de base mesmo para o estudo de todo o tema, né, do que eu quero compartilhar com vocês. Então, essa mensagem dele começa nos dizendo que os grandes princípios morais que regem, assim, que nos são orientados, eles são características de todo mundo, né? Da universalidade, da eternidade. Então, independente da religião, independente da cultura, os princípios os princípios morais são os mesmos para todas as pessoas. E o bem, fazer o bem, viver o bem, fazer o nosso melhor sempre também. E normalmente a gente liga essa informação de seguir o bem, de fazer o bem ao próximo, com algo que nos fará bem e nos fará encontrar a verdadeira felicidade. Mas até o momento presente, onde nós estamos agora, quantos de nós ainda sente dificuldade de sentir a tal felicidade, de entender o que seria essa felicidade e principalmente de como viver esses princípios morais, de como seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, como colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência, os ensinamentos que nós às vezes sabemos de cor, conseguimos lembrar de cor os ensinamentos, as passagens de Jesus, o que ele nos exortou a fazer, como fazer, mas na hora de praticar a gente trava, na hora de praticar a gente vacila. E aí, por que será, né, que acontece isso? E junto, né, desse estudo que eu estava realizando para a noite de hoje, no Evangelho dessa semana, no Evangelho do Lar, saiu também uma mensagem desse livro aqui, Alma e Coração, e eu achei que tinha muito a ver, então eu também vou pincelar algumas coisas que tem nela, porque essa mensagem nos diz o quê? Que Jesus esteve, está e estará sempre conosco. Então, cada vez que a gente pensar, né, nas nossas dificuldades, em como seguir os exemplos de Jesus, a gente pode lembrar o quê? Que ele continua aqui, que ele está no meio de nós, que ele continua nos exortando e nos ajudando a seguir o caminho do bem. Mas quando ele faz o convite para a gente seguir ele, para a gente viver, transformar o mundo no reino de Deus, ele está pedindo o quê? Que a gente faça peregrinações? Que a gente vá para determinados lugares? Não. Ele está querendo que a gente siga simplesmente aquilo que ele nos ensinou de uma forma simples, cada um aonde está, cada um no ambiente que vive, cada um onde frequenta, fazendo o seu melhor, se esforçando com tudo aquilo que ele trouxe. Então, ele quer de nós diplomas da materialidade? Não. Ele quer que a gente consiga, numa conversa simples, numa troca, num contato com os nossos irmãos, que a gente consiga acolher, que a gente consiga ouvir, que a gente consiga ofertar um amparo, uma luz, um direcionamento para eles. Então, em todas essas questões, a gente já sabe, né, que o estudo da doutrina, os estudos dos seus ensinamentos, a questão da gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas são muito importantes. Mas como que a gente vai fazer isso? Por quê? Se eu sei de tudo isso, de cor e salteado, por que eu ainda não consigo? E aí vem a chave que já foi nos dito em vários lugares das obras da codificação, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. Né? O egoísmo, o vício, todos os nossos vícios estão ali com base no egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz o quê?
que o egoísmo é a maior chaga da humanidade e que ele impede o progresso moral de todos nós. Então, se a gente quer viver esses princípios morais que já sabemos, se a gente entende que a gente vivendo esses princípios alcançaremos mesmo a felicidade, então como que vamos chegar nele? Combatendo em nós mesmos diariamente o nosso egoísmo. Só que nem sempre a gente enxerga esse egoísmo em nós. A gente não consegue percebê-lo, porque ele está disfarçado de várias formas. Ele está, às vezes, assim, embutido em alguns outros comportamentos que a gente vem a ter e que a gente não percebe. E acha que aquilo não está nos atrapalhando, mas na verdade ele está. Ele é um obstáculo. Às vezes pequeno, mas ele acaba sendo um obstáculo. E quando a gente pensa assim, né, contrariar essa base egoísta que a gente tem e tentar ser altruísta, que seja o oposto do egoísmo, a gente lembra do quê? Do lema da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Então, para a gente deixar um pouquinho nosso egoísmo de lado, a gente vai trabalhar mais essa questão da caridade. E aí, a gente falando em caridade, a gente vai pensar o quê? Mas todo mundo tem condições de fazer o bem, de praticar a caridade? E a gente sabe que sim. No Livro dos Espíritos, eles nos diz que não há uma pessoa sequer que não tenha condição de fazer a caridade. Porque a caridade, ela vai estar estendida numa questão muito maior do que você oferecer algo material. Então, quando eu não tenho condições de oferecer algo material para uma pessoa, eu posso fazer o quê? Eu posso oferecer o meu tempo, eu posso oferecer o meu ouvido, eu posso oferecer o meu abraço, eu posso ali oferecer, às vezes, para ela um conhecimento que eu tenho e esse conhecimento vai ajudá-la a se fortalecer na dificuldade que ela está passando. Às vezes até uma informação de uma vaga de emprego, uma informação de algum estudo que ela possa realizar. Então a caridade ela vai ampliando, ela vai se transformando. Claro que em algumas situações a gente percebe que a material, né, quando você pode auxiliar alguém, como a gente comentou aqui sobre as cestas básicas, que nós assistimos algumas famílias. Nessa época de inverno tem a campanha do agasalho, né, que a gente sabe que algumas pessoas passam por essas dificuldades. É muito importante também. É um trabalho, uma atividade super bem-vinda, mas só ela também não vai fazer com que a gente consiga transformar todo o nosso ser. Voltando no Livro dos Espíritos, que nos traz grandes informações sobre a questão do egoísmo, ele também nos fala de algo que o quê? Por que o egoísmo ainda está tão presente na nossa sociedade, dentro de cada um de nós, impedindo que a gente progrida, impedindo que a gente vivencie algumas informações, algumas colocações que Jesus já nos trouxe há muito tempo, mas que a gente ouve, a gente sabe, mas a gente ainda não consegue sentir no nosso íntimo. Por quê? Como já foi dito numa palestra anterior aqui, quando falou sobre a escala espírita, os espíritos imperfeitos, que estariam didaticamente colocados na escala espírita como de terceira ordem, a predominância é da matéria sobre o espírito. E, normalmente, os espíritos de terceira ordem, eles têm o quê? Propensão ao mal. Estão mais ligados com a ignorância, com o orgulho, com o egoísmo e todas as paixões. Então, no mundo que nós estamos atualmente, ainda um mundo de provas e expiações, acaba com que esses sentimentos, a ignorância do entendimento de aceitar ao próximo, de respeitar ao próximo, o orgulho de a gente achar que sempre estamos corretos em tudo que vamos fazer, que sempre o caminho que a gente escolhe é o melhor do que o outro vai fazer, e as paixões, os vícios diversos que cada um de nós pode ter. Então, tudo isso vai nos atrasando e vai nos impedindo de alcançar realmente aquele grande bem de transformar. E como que eu vou combater esse egoísmo dentro de mim?
Já falei sobre a caridade, então eu sei que eu posso exercer a caridade tanto com um gesto quanto com uma questão material. Eu posso ouvir as pessoas. Eu já comentei também que algo muito importante para ajudar a gente a combater o egoísmo é o estudo, é o aprendizado, é o desenvolvimento moral. E eu vejo hoje, principalmente, que a doutrina espírita nos dá uma ferramenta muito grande para ser utilizada na questão dos estudos. A gente tem assim a oportunidade de estudar uma variedade de temas. Aqui na casa, esse ano, a gente está tendo 3 estudos, né? Segunda, terça e quarta a gente tem estudo, na quinta a gente tem o Evangelho. Então a gente tem muitas oportunidades de estudar, muitas oportunidades de refletir, de compreender, de entender todas essas informações que nos chegam através da espiritualidade, através das passagens de Jesus, através das mensagens que recebemos até mesmo nas nossas reuniões mediúnicas. Mas o estudar não é somente estarmos aqui, por exemplo, presente nos estudos, ouvir alguém falar, fazer um comentário, ler alguma coisa, fazer alguma anotação e depois que a gente sair daqui ou depois que a gente fizer qualquer outra atividade na nossa vida, a gente deixar aquilo de lado. O estudar, que ele coloca aqui para a gente trabalhar essa questão do desenvolvimento moral, é se aprofundar. Então, é pegar aquela informação, aquele texto lido, aquela conversa que se teve no estudo e começar a refletir sobre ela, não somente no dia que a gente esteve aqui, mas nos dias subsequentes. Conversar novamente sobre aquilo, trazer alguma dúvida, né? Porque às vezes naquele momento que a gente está estudando, a gente não encontra nenhuma dúvida. Só que depois, se a gente começa a pensar de novo, pensar, pode surgir. Aí colocar aquela dúvida novamente e ouvir o que as outras pessoas têm para dizer daquele mesmo assunto. Porque ouvindo o outro, você vai conseguir entender a percepção dele. Cada um de nós temos a nossa individualidade, cada um de nós temos as nossas percepções, os nossos avanços, os nossos obstáculos de crescer em alguns pontos. Então, essa troca, esse intercâmbio que a gente vem a ter com as pessoas que estão ao nosso redor, com certeza vai nos ajudar muito. Então, os estudos, uma ferramenta excelente para a gente poder combater isso. Então, quanto mais eu estudar, mais conhecimento eu ter, mais eu me esforçar para que aquilo realmente seja introjetado dentro de mim, ou seja, não somente eu saber de cor as informações, mas eu tentar praticar, eu tentar, mesmo que eu deslizar algumas vezes, colocar em prática algumas outras informações. E aí, os espíritos também nos falam de outras maneiras que, às vezes, o egoísmo nos contamina. Vivemos num mundo onde existe muita competição, né? Onde as pessoas estão sem paciência, seja dentro de casa, no local de trabalho, na rua. E às vezes a gente deixa o egoísmo tomar conta da gente porque a gente olha da seguinte maneira: ah, por que eu vou me preocupar com ele se ele não está preocupado comigo? Por que eu vou me preocupar se aquela pessoa está passando algum tipo de necessidade, seja de que ordem for, se ninguém está nem preocupado? Eu passei por uma dificuldade esses dias e ninguém nem falou nada. Então, sempre nessa comparação. Só que Jesus já nos ensinou isso há muito tempo, que não é dessa forma. Tipo, não é você recebendo o que você vai oferecer, não. Você oferece. Você se coloca à disposição para ser ali a pessoa que ajuda, para ser a pessoa que orienta, para ser aquele que acolhe. Mesmo que muitas vezes você também está precisando ser acolhido e não tem ninguém à sua disposição naquele momento. Por quê? Materialmente pode não ter, mas espiritualmente a gente sabe que todo bem que a gente colocar em prática, em ação, espiritualmente a gente vai estar atraindo espíritos que trabalham na seara de Jesus e que com certeza vão estar nos ajudando. Então, às vezes a gente sente falta do amparo material,
daquele abraço, daquela palavra, daquele reconhecimento. Mas muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão prontas para oferecer isso. Elas estão mais necessitadas do que nós, mesmo que a gente não perceba. Então, nós precisamos dar esse passo, nós precisamos confiar que nós temos condições mentais, espirituais, psicológicas, físicas de fazer isso e se colocar à disposição e permitir que os nossos olhos vejam realmente o que está acontecendo ao nosso redor, os nossos ouvidos estejam atentos para perceber, né, as falas, às vezes, assim, de desânimo, de tristeza, de medo das pessoas que estão ao nosso redor e que, às vezes, ali pode desencadear algum outro problema um pouco maior. Então, que a gente comece a perceber isso e não pensar somente assim, se o outro falar oi para mim, eu falo. Se o outro me ligar, eu ligo. Se o outro me fizer isso, eu também faço. Eu sei que é difícil. É difícil muitas vezes a gente se colocar à disposição e as pessoas nem notarem às vezes. Mas isso a gente não está fazendo para ser reconhecido. Esse ensinamento que a espiritualidade trouxe numa questão do Livro dos Espíritos, eles trouxeram essa informação para a gente entender o quê? Enquanto a gente ficar se baseando nos que a gente tem ao nosso redor para ser a nossa linha de conduta, então assim, eu vou ver o que o meu vizinho faz para eu fazer também. Enquanto a gente estiver nesse parâmetro, a gente vai continuar atrasado, a gente vai continuar paralisado. Por quê? Se todos nós somos espíritos imperfeitos, se todos nós temos as nossas limitações, se eu ficar dando passo igualzinho o meu vizinho e ele não está caminhando bem moralmente, como que eu vou chegar em algum lugar? Como que eu vou transformar? Como que eu vou vencer? Como que eu vou melhorar? Então, tirar isso, né? Eu vou olhar para mim, eu vou ver as minhas condições, eu vou ver o que eu posso me esforçar um pouco mais, porque às vezes eu não estou me esforçando, eu estou fazendo aquilo que está no meu automático, vamos dizer assim, que não tenho nenhum sacrifício. Conversar com alguém, ouvir, entregar uma cesta básica, fazer ali um encontro com algumas pessoas para arrecadar algum valor, ajudar alguém que está precisando. E às vezes isso é tão habitual que não está me causando um esforço. Então eu tenho que começar a perceber qual é o esforço que eu preciso fazer para sair da minha zona de conforto, né? Que essa zona de conforto às vezes ela nos prende, ela nos enrijece e não deixa com que a gente avance, com que a gente venha evoluir nesse processo que a gente tem para se desenvolver. Então, nós desejamos ser felizes. E essa felicidade vai chegar quando? A gente sabe a felicidade real? Não, a gente não sabe, a gente não consegue entender. Mas no estágio onde estamos atualmente, é possível a gente ter momentos felizes? É possível a gente se sentir bem? A gente estar numa sensação agradável, num momento de tranquilidade? É possível. E só vai depender de cada um de nós. Então, enquanto eu ficar dependente do que o outro vai fazer, de como o mundo vai estar para que eu tenha algum sentimento bom, eu vou sofrer. Eu vou continuar sofrendo. Então, eu preciso entender que a responsabilidade é minha. O mundo que eu vivo é um mundo de provas e expiações. Eu sou um espírito imperfeito, com muitas imperfeições, com muitas coisas a melhorar, a transformar. As pessoas que estão ao meu redor a mesma coisa. Então, eu preciso fazer algo diferente para combater os males que me causam dor, para combater os medos que muitas vezes me paralisam e não deixam eu ir adiante. Então, o egoísmo, ele é sim a fonte de todos os vícios. Mas, como da caridade, ela também é a fonte de todas as virtudes, que a gente comece a analisar sempre dessa forma. O que hoje eu estou fazendo que não tem a ver com a caridade e tem a ver com o egoísmo? E aí você começa a fazer o contrário. Vai fazendo aos poucos, vai fazendo uma lista. Desse lado aqui eu estou sendo egoísta, desse lado eu estou sendo caridosa.
E aí você vai vendo qual você tem mais características e vai trabalhando isso. Aquela que você vê ainda que está num sentimento mais egoísta, mais difícil de se transformar, de se transpor essas barreiras, você começa a focar nela, para você começar a ter um avanço enquanto a isso. E a partir do momento que cada um de nós que aqui está compreender isso e fazer essa lição de casa e conseguir encontrar em si mesmo alguma transformação, você vai perceber o quê? Que o seu esforço, que o seu avanço, que a sua própria conquista e a sua própria transformação vai permitir que a sua vida, que o seu dia, que a sua experiência vai ser melhor, vai ser mais agradável, vai ser mais leve, vai ser mais feliz. E automaticamente as pessoas que estão ao seu redor, que estão vendo isso, que estão participando desse ambiente que você consegue proporcionar, elas também vão começar a quebrar algumas barreiras ali existentes nelas próprias e fazer. Então é um elo mesmo, é um elo de transformação de todos nós que ali nos colocamos nessa vivência. E aí o tema é o grande passo, né? E como que a gente vai fazer então esse grande passo? Esse grande passo, ele vai vir conforme a minha escolha diária. Qual é a escolha que eu faço hoje? Hoje eu vou escolher combater os meus vícios, desde os menores até os maiores. Hoje eu vou reconhecer as minhas limitações ou eu vou fazer de conta assim, eu xinguei no trânsito, mas também você viu o que aquela pessoa fez? Então a gente sempre acaba arrumando uma desculpa por alguma coisa que a gente fez. Eu perdi a paciência. Não, a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? A gente simplesmente coloca a demonstração daquilo que nos falta. Então, não é que eu perdi a paciência, você não tem paciência, e aí um determinado problema colocou isso à mostra para as demais pessoas, mas ao invés de você já falar, eu não tenho paciência, a gente fala, eu a perdi. E a gente não perdeu ela ainda. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar essa questão de olhar para o outro, respeitar o outro, se preocupar com o outro, tirar o foco somente das nossas necessidades egoístas, daquilo que mais me agrada, mesmo que prejudique o outro, com certeza a gente vai se afastando desses vícios, dessa base egoísta que a gente carrega há muito tempo. A questão do egoísmo, às vezes, ele está aí enraizado já numa forma cultural das pessoas, então, às vezes, é difícil até de identificar isso em nós, uma atitude egoísta mesmo. É igual o orgulho também, é uma outra chaga que às vezes é difícil da gente identificar que a gente tenha isso, e enquanto a gente não identifica, enquanto a gente não percebe isso em nós, mais difícil vai ser da gente combater, então a gente precisa fazer aquela análise sincera, às vezes é dolorido, às vezes a gente fica com medo de não conseguir vencer, de conseguir mudar isso, mas a gente consegue se tivermos força de vontade e perseverança, com certeza a gente consegue. E Jesus, quando ele falou para a gente, né, que era para a gente buscar o reino de Deus, ele nunca pediu para a gente o impossível. Ele nunca pediu para a gente fazer além daquilo que a gente poderia fazer. Ele só queria que cada um de nós fizesse aquilo que está ao nosso alcance, que a gente conseguisse sair dessa zona de conforto que eu já falei e que a gente começasse a entender se ele é o nosso exemplo, se ele é o nosso guia, se ele é o nosso mestre, que a gente começasse realmente a praticar isso. Porque além dos ensinamentos dele, às vezes, a gente ter somente no nosso intelectual, somente na nossa palavra, somente na nossa lembrança, os exemplos dele, as suas atitudes, as suas orientações também ficam só nessa zona do conhecimento e não da prática.
Então, que a gente fizesse. E às vezes o que eu vou conseguir fazer na prática é diferente do que o meu amigo, meu irmão, meu familiar vai conseguir fazer. Mas tudo bem. Se cada um fizer aquilo que consegue, aquilo que já está ao seu alcance, com certeza tudo isso vai se transformando, o mundo vai se transformando. E aí sim a gente vai estar edificando dentro de cada um de nós o reino de Deus. Porque lá atrás, né, quando as pessoas estavam aguardando o Messias, eles estavam aguardando alguém que fosse formar um reino material. E a gente já sabe que não é dessa forma, que o reino é íntimo. Então, nós estaremos vivendo no reino de Deus quando nós nos sentimos junto de Deus, quando nós percebemos que Ele está junto de nós, quando nós percebemos que nós conseguimos viver aquilo que Ele nos trouxe de ensinamento. E essa regra, né, da gente poder olhar para o outro, a gente auxiliar o outro, a gente não ser egoísta, também vai se alastrando. Então, ao invés de você seguir o exemplo do que não está bom, que você seja o exemplo do que é bom. Então, que você seja o exemplo da pessoa que é caridosa, da pessoa que olha para o outro, que enxerga as necessidades do outro, e que isso comece a replicar dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na casa espírita, na rua, onde quer que você esteja, e isso comece a fazer uma corrente realmente do bem. Então, nos conscientizando das nossas responsabilidades, que a gente consiga se esforçar a nos transformarmos e a cultivar o bem. Então, cultivar o bem da melhor forma que a gente entender e da melhor forma que a gente sentir. Aquela questão de oferecer ao outro aquilo que eu queria que fizesse para mim. Então, o que, que eu quero que faça para mim nesse momento? Ah, quando eu tiver uma situação difícil, o que, que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim? Mesmo que elas não me façam, eu vou lá e vou fazer para alguém quando eu tiver oportunidade. Não deixar a oportunidade passar. Não deixar com que a chance da gente melhorar, da gente alcançar algo de bom dentro de nós, da gente entender que a gente tem, né, essa centelha divina dentro de nós e a gente pode avançar e a gente pode crescer, passar despercebido. E assim a gente vai edificando, né, esse reino de Deus em nosso próprio ser, a gente vai pacificando os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras. E aí, esse grande passo, que talvez hoje possa ser algo difícil para a gente, falar assim, ah, eu não vou ser mais egoísta, ah, eu vou conseguir seguir todos os princípios morais que eu tenho conhecimento, eu vou conseguir fazer a caridade que já está ao meu alcance. Então, talvez esse grande passo, que hoje para a gente seria um grande passo, se eu fizer cada dia um pouquinho, se eu me esforçar cada dia mais, ele não será tão grande assim. Vai chegar uma hora que eu não vou precisar dar um passo tão longo, já vai ser na minha caminhada habitual que eu vou estar vivendo esses ensinamentos de Jesus. Então, o Richard Simonetti, quando ele trouxe essa mensagem nesse livro A Saúde da Alma, ele quis nos trazer essa reflexão de que, às vezes, nós adoecemos fisicamente, emocionalmente, porque a gente se centraliza somente em nós. Porque a gente vê o nosso problema, a nossa dor, e a gente começa a focar só nela. A gente fica ali focado somente nela. E aí ela começa a crescer. Porque a gente para de olhar ao nosso redor, a gente para de ver o mundo que está ao nosso redor, as pessoas que têm necessidade e mais a presença de Jesus na nossa vida. Então, os problemas são reais, eles existem sim, mas às vezes ele não é tão grande e tão difícil quanto parece. Mas ele está muito grande e ele está muito difícil porque a gente está colocando um foco muito importante nele. Então, que a gente consiga se desprender um pouco desse egoísmo, desse centralizar, né, tudo em nós mesmos, para que a gente consiga entender que às vezes a minha cura, a minha transformação está quando eu estender a minha mão ao outro, quando eu conseguir oferecer algo meu para aquele que também está precisando de alguma coisa. Eu agradeço pela oportunidade, pela reflexão.
participação, por vocês estarem aqui passando frio junto comigo, e que a gente possa refletir, né, nesses ensinamentos. Temos essa lição sobre o egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro terceiro do Livro dos Espíritos fala bastante, tem várias questões lá que fala sobre isso, então quem quiser tomar, ler com calma, refletir, como eu falei da questão do estudo, né? De não deixar passar a mensagem, mas tentar se aprofundar um pouco mais. Essas foram algumas das fontes, além desses livros de mensagem que eu tive acesso para poder refletir sobre o que a gente conversou nessa noite. Obrigada, uma boa noite a todos.